Então, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Na última reunião do grupo de fomento, eu havia suscitado algumas questões de que, embora eu ache muito interessante essas propostas que foram colocadas agora, inclusive agora pela Mari, eu entendo que somente pela natureza dos técnicos, que eles por si só têm uma natureza de execução e não uma natureza de criação, e que para eles é muito difícil, muitas vezes, conseguirem propor, mesmo se inscreverem nos editais, até porque a expertise para isso muitas vezes está com os diretores de produção, que são, obviamente, técnicos, e propriamente dos artistas. Mas existe toda uma gama de funções técnicas de pessoas até, inclusive, humildes, né? E que não possuem, muitas vezes, essas expertises e essas questões técnicas de conseguirem fazerem uma live ou redigirem um material explicativo, até porque dar aula e fazer materiais explicativos carece de didática, e nem toda profissão é obrigatório que tenha didática. Então estaríamos exigindo de um profissional que não tem essa obrigação algo que ele tenha que ter a mais do que ele já é por sua obrigação. Até porque ainda seria assim excludente e não muito inclusivo essas propostas. Mas obviamente não somos contra essas propostas, mas para adendar a isso, nós apresentamos a 3678, que é regulamentada por um decreto específico que tem um anexo importantíssimo, e de 78 para cá não foi revisada essa lei. Então, obviamente, tem coisas ainda muito esdrúxulas, muito bizarras, ainda na área de radionovela, na área de fotonovela, porém é a lei que ainda temos em vigor, até que consigamos, com as propostas que têm sido encaminhadas, a alteração e a normatização e pronto, uma lei nova, fundamentalmente nesse mundo que a gente está vivendo totalmente virtual, né? Então, pela lei atual, o técnico é o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, ele participa individualmente ou em grupo de uma atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções. Então esse é o técnico. Então muitas vezes o técnico é aquele que na filosofia platônica está no mundo sensível, enquanto o artista está no mundo inteligível da concepção, da criatividade, aquele que pragmatiza isso, aquele que constrói aquilo que o artista sonha muitas vezes é o técnico. Obviamente muitos artistas são técnicos. Agora, existem funções artísticas, funções técnicas que são somente pessoas, seres humanos, um CPF somente é o técnico. Então vamos lá, dentro dessa lei, a natureza das funções artísticas são a habilitação, que é ou técnico ou artista, e as funções, que são as especificidades dentro dessas habilitações. Então, por exemplo, eu, Gerard, eu sou um artista, né, nas funções de ator e diretor. Essa é a minha profissão. Qual que é a minha profissão? Eu sou um artista na função ator e diretor. Então, propriamente, o ator não é uma habilitação, né? Porque a habilitação é propriamente a própria profissão. Então, a minha profissão é artista e a minha função é ator, etc. Ou, Gerard, a minha função, a minha habilitação, a minha profissão, a minha habilitação é técnico nas funções de diretor de produção. Então é muito interessante sabermos como é sistematizado isso na lei em vigor, na lei que está atualmente em vigor, para tentarmos entender um pouco mais essa realidade, desse dia a dia, desse, entre aspas, nesse chão de fábrica, do assoalho de teatro da produção, né? Bom, vamos em frente. Aqui eu elenquei para vocês, eu estou fazendo uma série de pesquisas, porque por incrível que pareça não está sistematizado isso. Por exemplo, quantos profissionais técnicos temos hoje no estado do Paraná? Não sabemos, nem no Brasil sabemos. Eu estou com uma base de dados imensa na mão, tentando sistematizar isso em sexo, funções, habilitações, áreas. É muito complicado, porque por incrível que pareça, nem o atual Ministério da Economia, ex-Ministério do Trabalho e Emprego, possui essas informações sistematizadas, e nem os sindicatos de artistas, que têm por função dar a certificação daqueles que não têm o diploma, possuem esses dados sistematizados que agora precisamos tê-lo. Estou a fazer isso, porém eu já elenquei na lei quais são as funções técnicas que estão lá na lei. Então,
Pronto, né? Na área de teatro, dança, circo e ópera, temos desde o aderecista, barreira, cabeleireiro, camareiro, capataz, cenotécnico, contra-regra, cortineiro, a costureira de espetáculos, o diretor de produção, eletricista, o de circo e de espetáculo, o maquiador, o maquinista, o auxiliar de maquinista, o mestre de pista, o operador de luz, o operador de som, o secretário de frente, o secretário teatral e o técnico de som. Na fotonovela, embora obviamente não esteja em prática isso, consuetudinariamente nós não temos mais essa linguagem artística, assim podemos dizer, porém está na lei, ainda existem as funções técnicas de arte finalista de fotonovela, o assistente de fotografia de fotonovela, o continuista, o diagramador e o diretor de produção de fotonovela. Ainda que não esteja em vigor, por analogia podemos usar isso para outras funções artísticas. A radiodifusão nas áreas artísticas, nomeadamente a radionovela, possui habilitações especificadas na 6533, mas na área técnica não tem. Por quê? Porque as áreas técnicas da radiodifusão possuem uma lei específica e que são normatizadas por um sistema próprio, que não cabe aqui. Dentro do cinema é a que mais tem, possui o aderecista, o animador, o arquivista de filmes, o assistente de animação, o assistente de animador, o assistente de câmera, o assistente de montador, o assistente de montador de negativo, o assistente de operador de câmera de animação, o assistente de produtor, o assistente de revisor e limpador, o assistente de trucador, o assistente de tráfego, o carpinteiro, o cenarista de animação, que não é nem o cenotécnico nem o cenógrafo, o cenotécnico, pronto, o colador e marcador de sincronismo, o conferente de animação, o continuista de cinema, o contra-regra de cena, o cortador-colador de anéis, o diretor de produção cinematográfica, o editor de áudio, o eletricista de cinema, o fotógrafo de cena, o guarda-roupeiro, que não é a mesma coisa que o camareiro, o letrista de animação, o maquiador de cinema, o maquinista de cinema, o marcador de anéis, o microfonista, o montador de filme cinematográfico, o montador de negativo, o operador de câmera de animação, o operador de gerador, o operador de vídeo, o operador de telecine, o operador de áudio. Inclusive o operador de telecine é importantíssimo para a restauração de filmes antigos, né? Para fazermos por exemplo, a restauração de um filme em Super 8 ou em 35mm para passarmos para o formato digital, a melhor forma é teleprojetá-lo, né? E isso quem faz é o operador de telecine. Então, é muito interessante nos editais de restauração que tenha que ter sempre um operador de telecine para que tenhamos uma restauração desses filmes praticamente centenários. Continuando, operador de áudio, pesquisador cinematográfico, e esse que vos fala possui inclusive essa habilitação, o pintor artístico, o projetista de laboratório, o revisor de filme, o técnico em efeitos especiais cênicos, o técnico em efeitos especiais ópticos, o técnico em finalização cinematográfica, técnico em manutenção eletrônica, o técnico em manutenção de equipamento cinematográfico, o técnico operador de caracteres, técnico operador de mixagem, o técnico de som, o técnico de tomada de som, o técnico em transferência sonora e o trucador cinematográfico. Então vemos que há mais de meia centena de profissões, de funções na habilitação técnico, que está no mercado, que estão à disposição e que muitas vezes não estão na guarida nesse guarda-chuva das leis de incentivo, uma vez que obviamente não incumbe a eles, dentro da praxis da produção, propor as candidaturas aos editais. Por isso a nossa preocupação em tentar achar uma forma para contemplá-los, muitas vezes eles que são esquecidos. Apenas para uma questão de elucidar, por exemplo, quem concebe um cenário artisticamente é o cenógrafo. Né? O cenógrafo vai desenhar, vai conceber, vai fazer os estudos. Quem pragmatiza isso é o carpinteiro e é o cenotécnico. Quem tem de fazer os cálculos para que a viga do cenário não caia na cabeça desde o urdimento em cima do artista e não o mate,
é o cenotécnico. É ele quem responde, inclusive tecnicamente, sobre esses cálculos, né? Quem vai fazer o cálculo é o eletricista, de toda a iluminação interna e externa da caixa cênica. Por isso são profissões de extrema responsabilidade. Para não pegar fogo, para que não mate ninguém, é extremamente necessário que tenhamos sempre os técnicos conosco. Eu sempre dizia que quando existe uma ópera, pronto, que é tipicamente amaldiçoada, entre aspas, no seu último ato, que é a ópera Tosca, de Puccini, que obviamente tem aquela cena onde a soprano se joga, tal, né? Incumbe ao cenotécnico o cálculo da queda dela para que ela não se mate, para que ela não morra na queda, né? Então ele tem que calcular a altura, o colchão embaixo, as pessoas segurando, etc. E tem uma tradição sempre de ou morrer ou se machucar gravemente as cantoras líricas, as atrizes dramáticas nesse papel. E sempre se culpa o diretor ou o cenógrafo, quando realmente a culpa é do cenotécnico ou muitas vezes da própria artista que se jogou errado, né? Também atrizes não são acrobatas. Bom, vamos lá. A nossa proposta, então, é, considerando, né, que esse fomento tradicional, né, esse exemplo, corroborando com a Soraya que acabou de escrever, esse exemplo é o mais interessante porque mostra sempre quando há pessoas que vão, inclusive, ver a ópera Tosca somente para ver a queda nesse ato final, né? Bom, considerando que esse sistema tradicional de fomento foca muitas vezes no produtor e no artista, e não em todos os artistas, considerando a natureza da função técnica, que é de execução e não de criação, e das circunstâncias do momento atual da Lei Aldir Blanc, que nos exige uma forma de abarcar, de incluir e não de excluir esta classe, muitas vezes ou não totalmente esquecida. Fundamentalmente, que isso pode ser, inclusive já foi aventado pela IET, transformar-se numa política pública futura de auxílio para esses profissionais. Propomos, então, que fosse criado um mecanismo de apoio e incentivo a produções que já estejam gozando ou possam vir a gozar de incentivo ou de apoio estatal, para que obtenham mão de obra especializada dentro das suas necessidades, especificamente na área dos técnicos. E eu lhes digo por quê. Quem aqui é produtor ou possui alguma experiência em produção sabe que quando nós propomos projeto às leis de incentivo, nós colocamos a equipe principal, mas nunca colocamos o carpinteiro, o eletricista, o montador, né? Porque muitas vezes o dinheiro é pouco, muitas vezes nós já colocamos dentro da chave orçamentária do diretor de produção que ele contrate a... Voltou? Ainda está travado? Pronto, é porque algumas pessoas haviam dito que estavam travadas. Pronto, mas pelo jeito está indo, né? Nós muitas vezes colocamos dentro das chaves orçamentárias do diretor de produção ou da produção como um todo, um valor global para toda essa equipe, né? Nós, geralmente, quando estamos a dirigir uma produção, não colocamos um a um esses profissionais. E que muitas vezes eles são preteridos justamente porque sempre são os mesmos grupos que são contratados. E isto é normal que aconteça. Porém, a ideia aqui seria que o quê? Que os técnicos se credenciassem através de um chamamento, né? E devam eles apontar as suas funções ou que comprovem suas funções que estão habilitados a fazer, né? Conforme, pronto, a legislação atinente, e que esse credenciamento elenque, pela ordem, né, do chamamento, aqueles que assim obedeceram e propuseram candidatura a esse chamamento, né? Que se prestaram a isso, e que, por um outro lado, através de outro chamamento, artistas que já estejam respondendo por projetos, por artistas ou diretores de produção ou responsáveis por propostas que já estejam gozando de apoio do Estado para para suas produções, que manifestem interesse na contratação de X profissionais da área técnica. Então, por exemplo, lá, eu vou escolher XXX
habilitações ou funções dentro das áreas que eu estou precisando na minha área que eu já não tenha colocado no meu projeto, que eu já não tenha gozado de auxílio ou de assistência de disponibilizar aquele que primeiro estiver dentro daquele chamamento. Então, o técnico responde ao chamamento, o responsável pelo projeto responde a outro chamamento e o Estado faz a intermediação, ele não faz a contratação, ele faz a intermediação do técnico com aquele que está precisando e paga através desse mecanismo, dos mecanismos da Aldir Blanc, paga conforme o piso salarial, que não é muito, até porque está em 2014, até agora não foi atualizado, estamos defasados em 7 anos, a hora trabalho, né? Mediante, obviamente, a comprovação e a certificação do serviço cumprido. Então, em grosso modo, seria uma etapa, o credenciamento para a prestação dos serviços em projetos apoiados pelo Estado. Então, o técnico manifesta interesse em estar credenciado, né? E aquele técnico que for chamado para aquela função, e poderia ser listas em funções específicas, ele, depois de prestar esse serviço, ele vai para o final da lista. Né? E quando chegar a vez de volta dele, será chamado. Então é importante dizer que aquele que responde por uma proposta, ele não vai escolher o profissional. É o profissional que estiver na vez. Né? E mais uma vez, ele não pode sobrepor orçamento, ele não pode sobrepor itens orçamentários. Isso é grave, isso é muito complicado. Inclusive, essa pessoa vai ter que, no momento da prestação do relatório final, tanto o artista ou o responsável pela produção, quanto o técnico, para que ambos possam ter esse recebimento final dessa prestação de serviço, para que o Estado faça a compensação orçamentária, compensação financeira disso, vão ter que atestar tudo isso, inclusive, não de próprio punho, mas vão ter que atestar a boa-fé disso. Isso são responsáveis. Inclusive, o técnico é responsável sobre isso, se alguma coisa, se uma viga cair ou se algo pegar fogo, o responsável é o técnico. O Estado também não é responsável, pois trata-se aqui de uma intermediação e não de outra figura de contratação. Pronto. Há outro chamamento paralelo também de fluxo contínuo para aqueles que já estejam gozando de um apoio estatal. Eu entendo que tem que ser um apoio do ente Estado e não do ente municipal, mas pronto, isso é algo que juridicamente possa ser discutido. Manifesta interesse em possuir em sua produção mais profissionais da área técnica. Depois, essa convocação é publicada em diário oficial, isso tem que ocorrer, é uma praxis obrigatória. Havendo essa intermediação, feita a publicação de um termo de cooperação ou outro instrumento que o valha, depende tanto a lei estadual como a federal pode ter diferenciações na hermenêutica quanto a isso, mas é um instrumento que deve ser celebrado entre as partes. Esse instrumento tem que ser publicado, ainda que sua ementa, né? E depois é posto à disposição, e o pagamento é feito somente após a apresentação do relatório. E obviamente, tem que ter um certificador e um ordenador de despesa quanto a isso. Isso pode demorar um pouco mais de tempo para o pagamento, mas o pagamento se efetiva com isso, né? E é feito, então, finalmente a ordem de pagamento. Bom, então, a grosso modo, seria essa a nossa proposta. Eu não sei se fui claro, porém, tentei ser o mais breve possível. Obrigado.